A obra de arte mais cara do mundo não é a mais famosa, embora ambas tenham sido criadas por Leonardo da Vinci. Vamos começar com aquela da qual você certamente já ouviu falar, a Mona Lisa. Cerca de 10 milhões de pessoas se reúnem para vê-la todos os anos, curiosas com seu sorriso intrigante. Mas houve outra de suas pinturas, Salvator Mundi, que conquistou o recorde de obra de arte mais cara já vendida, 450 milhões de dólares em um leilão da Christie's. O comprador foi um príncipe do Oriente Médio que decidiu arrebatar discretamente essa pintura em 2017, provavelmente porque ela é controversa. Para começar, alguns especialistas têm dúvidas sobre se Da Vinci realmente a pintou. Eles dizem que ela não combina muito com o estilo habitual do famoso pintor, mas isso não significa que a Mona Lisa seja mais barata. De fato, ela é considerada inestimável. Alguns dizem que pode valer mais de $1 bilhão, mas é difícil fazer uma estimativa. Além disso, o Museu do Louvre, onde ela está atualmente exposta, jamais a deixaria ir embora. Eles recebem um grande número de visitantes todos os anos e a maioria deles está lá para ver a Mona Lisa. Assim, o museu acaba ganhando muito mais dinheiro com todos esses visitantes do que ganharia com um único pagamento. Eles chegaram ao ponto de ignorar os altos custos de seguro da pintura. A estratégia é investir na preservação da obra de arte. Caso ela seja danificada, nenhuma quantia de dinheiro poderá substituí-la. Mas você pode se perguntar, o que torna uma arte tão valiosa? Depende de para quem você pergunta, mas há alguns fatores a considerar ao avaliar o valor de, por exemplo, uma pintura, como idade, condição, popularidade do artista ou história. A Mona Lisa era considerada uma pintura comum até o século XIX. O fato de ter sido roubada do Louvre em determinado momento também aumentou seu mistério e valor. Quando se acrescenta o fato de que o próprio Picasso também foi chamado para ser interrogado sobre o paradeiro do quadro, é fácil entender por que Mona Lisa ganhou tanta popularidade. A pintura mais cara da atualidade foi vendida por um pouco mais de $20 milhões. É de um artista americano-holandês que criou Interchange, essa paisagem abstrata, em 1955. A obra de arte apresenta uma grande área rosa que supostamente se parece com uma senhora deitada. Há também salpicos de azul, amarelo e laranja, delineando a mulher. Observando essas duas pinturas, vemos diferenças óbvias no que diz respeito ao estilo. As pinturas mais antigas eram mais realistas, fazendo você se sentir como se tivesse a própria natureza presa na tela. Os artistas eram bons em técnicas clássicas, como dominar a perspectiva e a anatomia dos personagens. Por outro lado, a arte contemporânea é mais livre, combinando diferentes técnicas. Um bom exemplo é a pintura abstrata, como o trabalho de Picasso, que não se parece em nada com nossa realidade. Ele é o pioneiro de um movimento artístico chamado cubismo. Imagine pintar como se estivesse criando um quebra-cabeça com formas e cores. Você pode ter um rosto em algum lugar da obra de arte, mas em vez de olhos, nariz e boca em seus lugares habituais, eles estão espalhados como peças de um quebra-cabeça. É como se você estivesse vendo diferentes lados de uma pessoa de uma só vez. Até mesmo o tema é diferente. As pinturas mais antigas nos mostram coisas da história ou representações de mitos conhecidos. Enquanto isso, a arte contemporânea aborda outros temas, como questões sociais ou experiências em primeira mão. Veja Frida Kahlo. Ela é famosa por suas pinturas autobiográficas, nas quais compartilhava com o mundo diferentes lutas de sua vida. Na verdade, ela começou a pintar quando era adolescente, depois que um acidente de ônibus a deixou com ferimentos graves. Confinada à cama, usou um espelho colocado acima dela para capturar sua própria imagem, expressando sua dor e emoções por meio de cores vibrantes e autorretratos surreais. Na época em que Da Vinci estava pintando suas obras de arte, eram os ricos que mais influenciavam os artistas. Na maioria das vezes, as pessoas com recursos financeiros encomendavam pinturas para enviar uma mensagem clara ou simplesmente por vaidade. Os artistas contemporâneos podem pintar o que quiserem, o problema é reunir um público e vender suas obras. E não foram apenas as pinturas que mudaram ao longo dos anos. Se você é um fã de esculturas, também deve ter notado uma diferença. Veja as esculturas feitas na Grécia e no Egito antigos. Naquela época, os escultores se concentravam na perfeição e nas proporções ideais. Eles também usavam materiais como mármore e bronze e criavam suas peças por meio de entalhes e fundição. Os escultores de hoje têm uma variedade maior de materiais: plástico, fibra de vidro, resina, o que você quiser.
Se estiver se sentindo criativo, você também pode tentar todos os tipos de desafios artísticos diferentes em casa. Navegue por alguns vídeos do YouTube que apresentam desafios de arte para encontrar ideias. E enquanto estiver fazendo isso, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever neste canal. Depois, você pode tentar fazer esculturas de papelão, castelos usando apenas um pouco de areia que encontrou na praia e até mesmo estátuas em miniatura usando ímãs. Além disso, por que não usar Legos? No entanto, para superar o recorde atual da maior escultura de Lego, você precisará de mais de 5 milhões dessas peças minúsculas. Essa obra de arte retratava uma réplica da Tower Bridge e tinha mais de 13 metros de altura. E quanto à música? É uma das formas mais antigas de expressão artística. Arqueólogos encontraram flautas de osso antigas com mais de 40 mil anos. No Antigo Egito, na Grécia e em Roma, por exemplo, a música era popular e frequentemente usada em cerimônias importantes. Naquela época, eram usados instrumentos como liras, harpas e flautas de Pan. Durante a Era Barroca, compositores como Bach eram o equivalente a ídolos pop. E por um bom motivo, já que sua música ainda é famosa hoje em dia. Bach, por exemplo, ainda tem milhões de ouvintes mensais em plataformas populares de streaming, séculos depois de sua morte. O século XX trouxe músicas com as quais você está um pouco mais familiarizado, como jazz, blues, rock and roll, hip hop e eletrônica. Mas, ao contrário das pinturas, que quanto mais antigas, mais caras podem ser, quando se trata de música, as coisas são um pouco mais complicadas. Descobrir qual é a melhor música de todos os tempos é difícil, especialmente porque não temos muitos dados dos séculos anteriores. A revista Rolling Stone afirma que a música Respect, de Aretha Franklin, deveria levar a coroa, mas nem todos concordam. A música mais gravada da história? Alguns poderiam dizer Yesterday, dos Beatles, com 4.000 versões, ou 6.600 gravações de Amazing Grace. Mas essas duas não se comparam a uma música de George Gershwin chamada Summertime, gravada mais de 67.000 vezes. Hoje em dia, você pode usar inteligência artificial para criar música por conta própria, e é assim que esse software funciona. A maior parte dele se baseia em aprendizagem profunda. Isso ensina o computador a compor músicas, mostrando a ele várias canções que já existem. O computador então descobre os padrões e as estruturas nas informações fornecidas. Depois disso, ele começa a produzir composições totalmente novas. Depois que esses criadores de música com IA tiverem recebido treinamento suficiente, você poderá fornecer a eles todos os tipos de informações para criar músicas, como andamento, tom e gênero. Literatura também não é mais do que costumava ser. Os gregos antigos, por exemplo, usavam hexâmetros, um tipo de ritmo poético. Foi nessa época que o lendário Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. Os gregos também inventaram o drama, como no gênero teatral. Eles iniciaram essa tradição em Atenas por volta do século VI a.C. Já naquela época, essas apresentações tinham trajes requintados, danças e montagens de palco incríveis. A literatura contemporânea inclui o material que foi escrito após a década de 1950. Muitas técnicas interessantes têm sido usadas em romances desde então, como histórias que saltam no tempo e personagens nos quais você não sabe se pode confiar. Os autores de hoje também não têm medo de quebrar a quarta parede, dirigindo-se diretamente ao leitor. Quando se trata do livro mais vendido de todos os tempos, a estimativa também fica um pouco complicada. Mas, para a maioria das pessoas, o melhor palpite é A Tale of Two Cities, um conto de duas cidades, de Charles Dickens. Alguns relatos afirmam que ele foi vendido mais de 200 milhões de vezes em todo o mundo, sem mencionar que foi traduzido em mais de 100 idiomas. Ei, que tal ler tudo?